Olá, hoje o Câmara Debate vai falar de quarentena, mas não essa quarentena que já está deixando todo mundo chateado, e sim uma quarentena específica, quarentena para magistrados e membros do Ministério Público poderem concorrer a eleições. Hoje já há uma limitação, um prazo para que as pessoas possam concorrer a cargos eletivos, se forem servidores públicos. Para os magistrados, essa limitação é de 6 meses, mas há vários projetos de lei tramitando no Congresso que estendem esse prazo para 4, 5, 6 anos, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, falou recentemente que esse prazo deveria ser de 8 anos. Para a gente debater esse assunto, a gente convidou o deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, que é autor de um dos projetos, que estabelece um prazo de 5 anos, uma quarentena de 5 anos, e também o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Eu agradeço muitíssimo a ambos por terem aceito o nosso convite. Começo agradecendo o senhor deputado Beto Pereira. Lincoln, prazer enorme estar aqui no Câmara Debate, cumprimentar meu colega Tadeu Alencar, brilhante parlamentar do estado do Pernambuco, e acho que o momento é o mais oportuno para discutirmos esse projeto de lei ou os projetos de leis que estão tramitando na Câmara, tendo em vista a declaração do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que colocou, como pauta importante para a magistratura o período de quarentena. Como você mesmo disse, existem várias proposições que discutem aí o prazo, mas nós sabemos e entendemos que se faz necessário a discussão do plenário da Câmara de tema de tamanha relevância. Deputado Tadeu Alencar, muito obrigado também o senhor por estar disposto a conversar conosco sobre esse tema que já levantou algumas polêmicas. É um prazer, Lincoln, participar do Câmara Debate. Eu quero cumprimentar ao meu companheiro na Câmara dos Deputados, o deputado Beto Pereira, que tem uma passagem muito expressiva no Parlamento, por isso é uma satisfação dividir com ele o tema desse debate. Acho que é muito importante que nós possamos discutir a necessidade de proteção das funções públicas de grande relevo, como as que estão sendo objeto desses projetos de lei, e eu chamava a atenção aqui dos amigos com quem conversávamos há pouco sobre esse tema, que essas iniciativas, elas longe de limitarem a expressão institucional dessas funções e dessas carreiras, elas servem exatamente para prestigiar essas funções, para que elas continuem exercendo o seu papel constitucional nos limites da institucionalidade e, consequentemente, cumprindo bem o seu papel, continuarem a ter o respeito e a credibilidade que gozam da sociedade brasileira. Por isso, são iniciativas que nós aplaudimos e queremos discutir aqui no Câmara Debate. Perfeito. Deputado Beto Pereira, a primeira pergunta direcionada para o senhor é uma pergunta já repetida algumas vezes, um pouco óbvia, porque muita gente tem atrelado o seu projeto de lei à situação do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. A gente sabe que existe um princípio de não retroatividade das leis para prejudicar ou para atingir direitos adquiridos, mas o senhor já deu declarações que essa ainda é uma questão em aberto a ser definida pela Câmara. Um dos elementos que eu quero trazer para debate é que os magistrados e membros do Ministério Público já têm que cumprir uma quarentena, por exemplo, para voltarem a advogar, né? Eu gostaria que o senhor respondesse esses dois aspectos, especialmente esse, se a questão atinge ou não, foi feita ou não, pensada no ministro Sérgio Moro, virtual candidato à presidência da República em 2022. Bom, nós propusemos, Lincoln, o projeto de lei que estamos debatendo nesta tarde, no momento, em abril de 2019. Nós não estávamos
não tinham ainda acontecido diversos fatos que hoje nós sabemos e conhecemos. Seria muito casuísmo da minha parte, né, propor algo direcionado a um único magistrado. O deputado Tadeu Alencar foi muito feliz nas primeiras colocações dele, no momento em que nós temos como intuito desse projeto, na verdade, é preservar a carreira, né? É fazer com que aquilo que é um preceito constitucional primordial na magistratura, que é o princípio da imparcialidade, né? Algo que tem que ser inviolável, né? Nós sabemos que quando estamos dentro do pleito eleitoral ou de um pleito pré-eleitoral, nós estamos contaminados pelos nossos anseios, pelas nossas vontades, pelo sucesso e pelo êxito eleitoral. Então, eu não vejo, e tem que ser descartada em qualquer momento, qualquer identificação para este ou aquele magistrado. O que nós estamos vivenciando há algum tempo, né? Operações, né? Ações direcionadas para o cunho político, e quando tudo isso passa, né, aquele que esteve à frente dessas operações busca, né, uma disputa eleitoral, busca um encaminhamento político das decisões que foram tomadas no tribunal. Então, o que nós esperamos ao final, com o projeto de lei aprovado, buscarmos condições iguais para que todos aqueles que queiram e que desejem disputar as eleições possuam, né, condições igualitárias com qualquer outro que possa votar e ser votado. Perfeito. Deputado Tadeu Alencar, está aí afastada a hipótese de algum casuísmo nessa questão. Eu faço para o senhor a pergunta no que diz respeito ao escopo do projeto, já que realmente, de fato, o que o deputado Beto Pereira coloca é muito grave, né? Há aí riscos e até episódios de uso eleitoral da magistratura ou do Ministério Público. Um membro do Ministério Público pode acabar, inclusive, oferecendo denúncia e denegrindo alguém com quem ele venha concorrer num futuro próximo. Mas eu pergunto, não há também outras carreiras que precisariam ser disciplinadas de uma outra forma do que os 6 meses para algumas carreiras e 3 meses para outros? O senhor era procurador da Fazenda Nacional, tinha, né, que cumprir ali um prazo de pelo menos 3 meses, se fosse gestor, 6 meses, mas, por exemplo, os militares que comandam grandes tropas, sejam eles estaduais, sejam eles federais, outras categorias com bastante visibilidade ou bastante poder de interferência, como, por exemplo, os cargos nos tribunais de contas, etc., como é que o senhor vê o escopo do projeto e o prazo, né? 8 anos, dito pelo ministro Toffoli, já foi, digamos assim, algo considerado exagerado por alguns. Há propostas de 3 anos também, que daria conta de impedir um pleito. Como é que o senhor vê esses dois aspectos? Eu vejo, Lincoln, primeiro em relação ao escopo. Eu acho que esse é um debate que nós vamos fazer na Câmara, no Parlamento, no Congresso Nacional, e acho que, assim como se reconhece um grande poder na carreira da magistratura e do Ministério Público, e são realmente atribuições que podem interferir para atrapalhar ou para beneficiar alguém, e, consequentemente, em relação a essas duas carreiras, é indiscutível que é importante preservar a função pública para que alguém não a use indevidamente num desvio de finalidade, que é, sob todos os aspectos, extremamente censurável e, portanto, admitindo que outras carreiras também têm essa prerrogativa, um delegado de polícia, um policial, como foi referido, militar mesmo, que comande tropa, que possa
eventualmente, produzir constrangimentos da sua atribuição ou até algum tipo de benefício. Eu acho que é um debate que está por ser estabelecido. Tem também os integrantes das Forças Armadas. Então, eu acho que é importante reconhecer que Ministério Público e magistratura são carreiras que, a priori, têm atribuições muito relevantes, capazes de influenciar um resultado eleitoral e que, portanto, é extremamente saudável que se lhe imponha uma quarentena. Assim como discutir outras carreiras que eu acho que também são importantes serem colocadas para terem a necessidade de viverem uma quarentena para disputas eleitorais. Eu acho que o escopo deve ser, a sua ampliação deve ser discutida. Com relação ao prazo, eu acho que o projeto do deputado Beto Pereira é um projeto que estabelece de maneira ponderada, proporcional, razoável, sensata, um prazo de 5 anos. Acho extremamente razoável que alguém que, tendo sido magistrado por muitos anos, ou Ministério Público, ou uma carreira de Estado influente para beneficiar ou para prejudicar, tenha um prazo, e esse prazo, não penso que deva ser de 8 anos. 8 anos é o prazo de penalidade, por exemplo, de quem se submete a uma condenação por improbidade administrativa. É uma das sanções da lei de improbidade, estabelece uma inelegibilidade de 8 anos. Então, eu penso que essa, que busca preservar a função pública e habilitar o cidadão que detinha essa função pública para as disputas eleitorais, eu acho o prazo de 5 anos extremamente bem posto, razoável, ponderado. E só uma opinião sobre a retroatividade, eu penso que seria um menoscabo de uma iniciativa saudável como essa e outras, como a do deputado Fábio Tradi, que se pense em retroagir essa legislação para atingir a possibilidade, por exemplo, do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro participar das eleições. Eu sou um crítico de determinadas atitudes de que o ex-ministro Sérgio Moro, de que são imputadas determinadas condutas a ele, que, se comprovadas, eu acho que são muito graves. E, portanto, eu acho que ele deve responder por essa conduta, mas não inibir o seu potencial eleitoral e a sua possibilidade de se candidatar, fazendo retroagir de forma casuística uma norma que eu acho que ela aperfeiçoa o ordenamento jurídico, protege essas carreiras de Estado, mas, obviamente, não tem legitimidade para, retroagindo, atingir uma situação em concreto. Seria um casuísmo que retiraria o conteúdo de impessoalidade que é essencial a uma norma, ainda mais uma norma com essa extensão. Então, eu penso, você não perguntou isso, me permita exprimir uma opinião também. Eu gostaria, para a gente concluir, um comentário rápido de ambos, além das considerações finais, começando pelo deputado Beto Pereira, sobre a perspectiva de aprovação, já que se trata de um projeto de lei complementar, né, o PLP 94 de 2019, que mexe numa lei complementar, a 64 de 90, e lei complementar, a gente sabe, precisa de maioria absoluta, 257 votos, não é simples como um projeto de lei ordinário. Então, deputado Beto, o senhor estava querendo falar, aproveita o embalo. Lincoln, eu só queria contribuir até com a sua pergunta anterior, é que por que tratarmos hoje a magistratura e membros do Ministério Público? Porque a Constituição de 88 prevê que, para serem candidatos, os membros do Ministério Público e da magistratura já devem estar fora da carreira, né? A Constituição não prevê a baixa do serviço militar, né? Serviço militar das Forças Armadas, ou da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, né? Hoje já existe a previsão de que membros da ativa, das Forças Armadas, das polícias militar e civil possam ser candidatos, né, mesmo na atividade. Já membros do Ministério Público e do Judiciário precisam estar, a não ser em casos que já têm direito adquirido,
né? Mas hoje eles precisam. O ministro Sérgio Moro, para exercer o cargo, a função de ministro, precisou, né, se aposentar antes de assumir o cargo. Portanto, por isso, o projeto de lei em tela prevê apenas, né, a alteração da lei de elegibilidade para membros do Ministério Público e membros do Judiciário. Portanto, é apenas para a gente esclarecer a motivação de nós não entrarmos na discussão de Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Civil e outras carreiras de Estado. Porque que as vem carreiras. De outro programa, né? Exatamente, seria um outro projeto, né, em tela. Então, eu vejo que a declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, ela visa a proteção da magistratura. Se você observar e fizer uma pesquisa, Lincoln, não precisa ser muito vasta, mas a maioria esmagadora da magistratura e de membros do Ministério Público, né, elas rechaçam, né, atitudes isoladas de alguns, porque grande parte da magistratura e do Ministério Público, posso dizer, a maioria do Ministério Público e da magistratura, ela acredita que não é através do sensacionalismo, não é através da aparição que a carreira vai se fortalecer. Perfeito. Bom, deputado Tadeu Alencar, eu vou deixá-lo alguns segundos para suas considerações finais antes que eu encerre. Desculpa, Tadeu. Perfeito, Lincoln. Não, é um prazer, deputado Beto. Eu penso que essa é uma matéria que ela tem a opinião do ministro-presidente do Supremo, do presidente da Câmara e de muitos brasileiros, inclusive parlamentares, que entendem que é uma inovação importante. Acho que o prazo de 8 anos, como disse, é muito. Prazo de 5 anos estabelecido no projeto do deputado Beto Pereira é um prazo razoável. Acho que tem ambiente, sim, principalmente se preservada a irretroatividade dessa norma, que evidentemente não tem limitação, porque não é norma sancionatória, mas penso que é de todo razoável que ela olhe para frente, aprimore o ordenamento jurídico brasileiro, tem todo o ambiente, penso eu, para aprovação do plenário, resguardado esses cuidados e aprimorando-se os projetos que existem, em eventualmente se discutindo uma ampliação. Mas em relação ao prazo, acho que 5 anos é de bom tamanho, sem retroatividade. Perfeito. Muitíssimo obrigado mais uma vez, deputado Tadeu Alencar, PSB de Pernambuco, deputado Beto Pereira, PSDB de Mato Grosso do Sul, por esse debate rico de um assunto que com certeza ainda vai dar muito o que falar, o que discursar no plenário da Câmara dos Deputados. E obrigado a você também que nos acompanhou aqui no Câmara Debate, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelas nossas redes sociais. Até uma próxima edição de um bom debate como esse. Até mais.